Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Eu falo em nome dos professores que compõem o grupo de estudos da linguagem de programação Python. Espero que todos estejam bem. Pessoal, essa semana nós vamos aprender o que é módulo em Python. Tá? Vocês vão ver que é um conceito que, na verdade, vocês já têm uma certa familiaridade. Então, nós vamos aprender o conceito de módulo e, mais importante, como eu posso utilizar, criar os meus próprios módulos. Tá? Então, como de praxe, a gente vai utilizar aqui uma situação problema para estar aprendendo os conceitos e eu vou ler ela aqui com vocês agora. Desenvolva um programa que desenhe uma das figuras geométricas a seguir: círculo, quadrado ou retângulo. Além de desenhar as figuras, o programa também deverá mostrar a área delas. Primeiramente, o programa deverá perguntar qual figura geométrica o usuário deseja que seja desenhada. Após isso, o usuário deverá informar os seguintes dados, dependendo da figura escolhida. No caso de um círculo, o usuário vai ter que informar o raio. No caso de um quadrado, o usuário vai ter que informar o lado. E no caso de um retângulo, o usuário vai ter que informar a base e a altura. Então, para fins de tamanho, considerar um pixel da tela sendo 1 centímetro. Bom, pessoal, calcular a área de uma figura geométrica, dessas três figuras aqui em específico, é super tranquilo. Isso é uma tarefa que eu tenho certeza que vocês conseguem tirar de letra. Agora, talvez algum de vocês estejam com dúvidas em relação a como que eu posso fazer o desenho, né? Como que eu posso desenhar a figura geométrica na tela? Bom, então a resposta para isso é a biblioteca ou o módulo Turtle. Tá? Turtle, isso mesmo. Turtle é tartaruga, né, em inglês. Então, existe um módulo em Python, uma biblioteca, que possibilita que nós façamos desenhos, tá, de uma forma bem simples, através de programação. Então, eu trouxe aqui no Google, fiz uma pesquisa rápida, né, por Python Turtle Examples, e aqui ele está mostrando para a gente algumas figuras geométricas, não necessariamente geométricas, mas figuras que foram criadas utilizando a biblioteca Turtle. Tá? Então dá para ver aqui várias figuras bem interessantes e todas elas foram desenhadas utilizando-se de programação, tá bom? Dessa biblioteca Turtle. Tá? Então dá para criar aí virtualmente qualquer desenho utilizando o Turtle, desde que você tenha paciência e um pouco de talento com programação. O legal aqui é que você não precisa necessariamente de talento de desenho, tá? Talento manual, por exemplo. Eu não tenho talento manual nenhum para desenhar, tá bom? Mas eu conheço programação, então eu posso fazer um desenho. Tá? Então, com o Turtle, tudo isso é possível, ok? O nosso objetivo aqui não é conhecer esse módulo aprofundadamente, tá? Mas ter uma introdução básica para ele, tá? Saber desenhar aquelas figuras geométricas que eu comentei, por exemplo. E caso algum de vocês tenha interesse, vocês podem criar aí desenhos, obras-primas, e depois vocês mostram para os professores. A gente vai ficar bastante orgulhoso, tá bom? Bom, então, primeiramente, a gente vai criar aqui o programa, tá? Onde a gente vai perguntar para o usuário se ele quer desenhar um círculo, um quadrado, um retângulo, e logo em seguida pedir esses dados aqui, né? Os parâmetros para a gente poder calcular a área e também desenhar ela. Para agilizar um pouco, eu já trouxe aqui o programa, tá? Um programa pronto dessa primeira etapa. Bom, então aqui não tem nada demais. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então aqui eu defini uma função main. Tá? Nessa função main eu estou imprimindo a frase figuras geométricas possíveis. Então aqui a opção 1, círculo, a opção 2, quadrado e a opção 3, retângulo. Logo em seguida, a gente está fazendo uma solicitação de dados para o usuário, pedindo para ele escolher a figura geométrica que ele quer desenhar. Tá? Então a ideia é que ele digite entre 1, 2 e 3, né? E aí, dependendo da opção que ele digitar, a gente vai pedir para ele opções diferentes. Então, por exemplo, a figura 1, se a figura for igual a 1, né, ele vai desenhar um círculo e para isso ele vai pedir que o usuário digite o valor do raio. Se a figura for igual a 2, se a opção for igual a 2, então a gente vai desenhar um quadrado e aí a gente vai pedir para que o usuário informe o valor do lado, né? E se
a opção, né? A figura for igual a 3, a gente vai desenhar um retângulo, né? E a gente vai pedir que o usuário digite o valor da base e o valor da altura. Como aqui a gente vai lidar com cálculo, eu estou fazendo a conversão para inteiro, tá bom? Aqui, como é simplesmente uma opção que o usuário vai escolher aqui, não tem necessidade de eu converter isso daqui para inteiro, tá bom? Então percebam que eu estou comparando aqui figura, isso daqui está como string, tá bom? Então não tem necessidade de eu fazer uma comparação como inteiro, fazer uma conversão para inteiro aqui, tá? Então, aqui embaixo eu estou fazendo a verificação daquela variável name, tá bom? Para verificar se a gente está dentro da função main, e aí a gente vai executar, né, o main aqui embaixo. Então, nada demais, tá? Um programa simples que vocês conseguiriam fazer. Então eu vou executar ele aqui para vocês verem. Deixa eu mudar aqui o arquivo só. Então, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar um círculo, opção 1, e aí ele vai pedir para a gente informar o valor do raio. Vou informar aqui, por exemplo, 14. E aí ele vai encerrar o programa, porque não tem mais nada implementado, né? Vou executar novamente. Opção 3, olha lá, digite o valor da base. Então, o valor da base, 20. Digite a altura, 10. Né? E aí ele vai encerrar, né? Porque não tem mais nada. Então, um programa bem simples, realmente, não tem nada demais. Bom, então vamos agora começar, né, a fazer tanto a parte do cálculo da área dessas figuras, como também a parte do desenho. Então, para isso a gente vai precisar, então, que o conceito de módulo fique bem estabelecido. E o que é o módulo? O módulo, pessoal, em Python, a rigor, nada mais é do que um arquivo, tá bom? Então, como eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo chamado principal.py, eu tenho um módulo. Se eu criar um outro arquivo aqui, eu vou fazer isso agora, new, Python file, e eu vou chamar esse aqui de teste, tá? A gente vai fazer algumas coisas nele antes de implementar o programa. Eu tenho um outro módulo, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 módulos. A questão é que eu posso ter um código dentro de um módulo, tá? Que eu queira reaproveitar esse código dentro de um outro arquivo, dentro de um outro módulo. Então, por exemplo, eu tenho um módulo em Python que é o módulo para fazer os desenhos. A gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. Então, o módulo Turtle. Então, quando aqui em cima eu coloco import Turtle, eu estou importando o módulo Turtle. Então, a partir desse momento, eu posso utilizar todas as funções, todas as classes que estão disponíveis aqui no Turtle, eu posso utilizar ele aqui embaixo. Eu também tenho, por exemplo, o módulo Math. Tá? Então, o módulo Math, um arquivo que contém ali diversas funções e classes relacionados a expressões matemáticas. Tá? Eu também tenho, por exemplo, o módulo Random. Tá? O módulo Random, ele é um módulo para criação de valores aleatórios, né? O vulgo randômico, eu não gosto muito dessa palavra, não existe em português, mas valores aleatórios, né, que eu posso criar, ou pseudo-aleatórios, na verdade não são aleatórios totalmente. Né? Então, a partir desse momento, o meu arquivo ou módulo teste pode utilizar todos os recursos que esses 3 módulos aqui possuem. Tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, testando módulos, né? E vamos lá. Então, dentro do math, por exemplo, eu tenho, né, uma variável chamada pi. Tá? Isso aqui não é uma função, é uma variável, ela não tem a presença aqui dos parênteses, tá? Então é uma variável. E essa variável, ela possui o valor de pi armazenado dentro dela. Ok? Então vou executar aqui para vocês verem. Bom, então olha só que legal, tá? O valor de pi está armazenado dentro da variável. Vamos dizer que eu queira achar a raiz quadrada. Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 17. Tá? Então, dentro do módulo math, eu tenho uma função chamada skrt,
square, que eu posso passar aqui o valor como parâmetro do número que eu quero achar a raiz quadrada. Tá? Então vamos executar aqui. Tá? Então a raiz quadrada de 17 é 4,12. Escolha aleatório. E agora eu vou usar uma função aqui do modo random para escolher entre alguns valores aleatórios. Tá? Então isso aqui é uma função. Tá? Lembrete, tá? Tanto o square aqui, que tem os parênteses, quanto o choice, aqui são funções. O pi não tem parênteses, então ele não é uma função, ele é uma variável. Então aqui o choice, eu vou passar como parâmetro para ele, tá? Uma lista, tá bom? Então perceba aqui a presença da lista. E aqui eu vou colocar algumas cores. Então, por exemplo, essas 3 cores. E a ideia é que, né, essa função escolha aleatoriamente entre um desses 3 elementos. Opa, peraí que eu fiz alguma coisinha errada. Opa, pessoal, desculpem, escrevi errado. Choice é com C. Tá? Perdão. Choice. Tá? Percebam que ele imprimiu vermelho. Se eu executar novamente, escolheu vermelho novamente. Vamos tentar de novo. Agora ele escolheu azul. Né? Azul, azul, vermelho, azul. Amarelo está perdendo. Vermelho. Agora, desculpa, verde, né? O verde está perdendo. Agora ele começou a escolher verde. Tá? Então, uma função, né, para eu poder escolher aqui, né, um item dentro de uma lista. Tá bom? Então, aqui eu importei 3 módulos. Eu não vou usar o turtle de exemplo nesse momento, tá? A gente vai utilizar bastante ele depois. Mas eu importei 3 módulos e fiz a utilização deles aqui. Tá bom? Só vou fazer mais um exemplo para vocês. Vamos supor, aqui quando eu fiz o import do random e do math, eu importei todo o arquivo math e todo o arquivo random. Tá? Vamos dizer que eu precise, por exemplo, no caso do random, apenas do choice. Apenas do choice. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar from random, ou seja, de random, import choice. Import choice. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, abri o arquivo random, e do random tinha várias funções, eu peguei somente a função choice. E aí eu posso vir aqui, ó, e apagar o random, tá bom? Deixar aqui somente o choice. Então ele está aqui como choice, eu chamo ele aqui como choice. Tá? Percebam que o resultado vai ser o mesmo, tá? A diferença é que aqui eu só importei, né, o choice. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para o SKRT e para o Pi, né? Então, from math import Pi, vírgula, SKRT. Tá? E aqui eu venho aqui e a gente pode tirar o math e deixar somente o nome da função e do valor. Então, executando, percebam que a execução vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aqui nós estamos utilizando módulos prontos, tá bom? Vocês podem se perguntar, mas aonde está o arquivo do Turtle, aonde está o arquivo do Math, aonde está o arquivo do Handle? Então, esses arquivos, né, ou esses módulos, eles pertencem à biblioteca padrão do Python, tá? O nome é esse mesmo. Então, quando eu instalo o Python, ele vem ali com um conjunto próprio, tá? É padrão de módulos, tá? E esses arquivos, esses módulos, eles ficam armazenados no diretório do Python, tá? Onde você instalou ele, tá? O legal é que eu não preciso utilizar somente os módulos da biblioteca padrão do Python, tá? Eu posso importar, por exemplo, módulos que eu desenvolvi
e módulos que a comunidade desenvolveu. Então, por exemplo, você está lá no GitHub, né, e você viu alguém que desenvolveu um módulo interessante e você acha que esse módulo pode ser útil no seu projeto. Você pode fazer download desse módulo, tá, e importar ele por aqui, ok? Basta, se ele não estiver no diretório padrão do Python, ele tem que estar no mesmo diretório do arquivo que você está importando, tá bom? A gente vai fazer esse exemplo daqui a pouco. Bom, então vamos lá então. Vamos fechar aqui o teste Py, tá? Eu vou excluir ele daqui. Vamos excluir, vamos deletar ele, tá? E eu vou criar aqui um novo arquivo chamado de cálculos, tá? Vou chamar ele de cálculos. E dentro desse arquivo, olha lá, eu vou importar aqui o math, tá? E a gente já vai entender por que a gente está importando ele aqui. Esse arquivo cálculos, o que a gente vai fazer dentro dele? Nós vamos criar funções para calcular a área das nossas figuras geométricas, tá bom? Funções para calcular a área da figura geométrica. Então vamos chamar aqui, ó, def, vou colocar aqui área círculo, tá? E a área círculo vai receber como parâmetro aqui raio, tá? Então def área círculo, e a gente vai aqui declarar uma variável área, e a área ela vai receber o quê? Math.pi, tá? A gente vai utilizar aqui o valor de pi, vezes o raio, tá bom? Então essa daqui é a fórmula da área do círculo, tá? E aí a gente vai retornar o valor da área. Bom, def área quadrado, né? Então quadrado vai receber aqui como parâmetro lado, e a área vai receber lado vezes lado, né? É esse o cálculo para achar a área de um quadrado. E a gente vai retornar a área. Pessoal, tá? Só um lembrete. Aqui, variável área. Aqui, variável área também. É o mesmo nome. Tem problema? Não tem problema. Por quê? Essa variável área, ela tem validade apenas dentro dessa função. E aqui, essa variável área, ela tem validade apenas dentro dessa função aqui. Tá? Então não tem problema, não tem conflito de nome de variável. Vamos aqui para a nossa terceira função, área, def, área retângulo. Tá? Então retângulo vai precisar de dois parâmetros, né? A base e a altura. E a área aqui vai ser a base vezes a altura. Então, return área, né? A gente poderia fazer de outras figuras que a gente não vai desenhar, por exemplo, área triângulo, né? Então, a triângulo, base, vírgula, altura, né? E a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura, né? Dividido por 2. Return área, né? Então, beleza. Então, aqui dentro do arquivo ou módulo cálculos, nós definimos aqui 1, 2, 3, 4 funções. 4 funções, e nós estamos utilizando aqui o import math, né, para achar o valor de π aqui na variável. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Principal e cálculos estão lá no disco rígido, no mesmo diretório. Tá bom? No caso, é esse diretório aqui, ó, vem V, né? Vem V. Eu vou tentar acessar o diretório aqui para vocês verem. Vou acessar aqui meu diretório pessoal. PyCharm Projects. Semana 11, tá? Ele não estava dentro do vem V, não. Mas, ó, eles estão no mesmo diretório, tá vendo? Então, se vocês não estão utilizando um ambiente de desenvolvimento, que nem eu aqui, tá? Vocês podem manter os arquivos no mesmo diretório, que nem eu estou fazendo aqui, tá? Então, desde que eles estejam no mesmo diretório, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui em principal, tá? E aqui em cima eu vou usar import
import. E o que eu vou importar? Eu vou importar agora o módulo cálculos. Tá? Como é que eu faço isso? Só colocar aqui, ó, cálculos. Então, import cálculos. Então, a partir desse momento, eu posso utilizar as funções que estão definidas aqui dentro de cálculo. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, se o usuário quer digitar um círculo, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável chamada área. Tá? E a área vai receber o resultado do quê? Área, como que eu defini o nome mesmo da função? Área círculo, né? O resultado de área, né? Cálculos, ponto. Olha que legal aqui. Então, quando eu chamei cálculos, ponto, ele apareceu para mim aqui, ó, as 4 funções que eu defini. Então, esse recurso de aparecer as funções aqui é por causa do ambiente de desenvolvimento que eu estou utilizando. Se por acaso vocês apertaram ponto e ele não apareceu nada, não se preocupem, tá bom? Vocês podem continuar digitando, desde que o nome seja igual, ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então, área círculo vai receber aqui raio, e aí a gente vai imprimir, né, aqui, ó, área, vírgula, área, tá? Isso no caso do círculo, opa, quebrou aqui, isso no caso do círculo, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o quadrado, vou usar essa mesma estrutura aqui, tá? Só que aqui a gente vai colocar lado, né? Que é o valor que a gente está informando aqui para desenhar o quadrado. E aqui são 2 parâmetros. Opa, mas aqui não é área círculo, né? Desculpem. Aqui é área quadrado, né? Área quadrado. Área quadrado. E aqui é área retângulo. Retângulo. A gente vai formar a base e a altura como parâmetros, né? Então, beleza, né? A gente está reaproveitando o código que está aqui dentro, então, do módulo cálculos. Nós estamos reaproveitando esse código que está aqui dentro. E essa é a grande vantagem de eu lidar com módulos, tá? Eu poder reaproveitar o código que está em outro arquivo. Além do reaproveitamento, também tem a questão de organização do meu código. Então, aqui dentro desse código, eu tenho, né, as funções, os métodos, as classes que eu posso utilizar para fazer cálculos, né, de maneira geral, de acordo com o nome dele aqui. E aqui é o programa que vai reaproveitar esse código que está aqui, tá bom? Então percebam que ficou mais legível. Bom, vamos executar o código aqui. Mas o teste, né, o principal. Então vamos lá, principal. Vou colocar aqui círculo e vou informar aqui o valor do raio. Vamos colocar 20, né? Pronto, ele calculou aqui o valor da área do círculo, né? Vamos executar aqui novamente. 3, então o valor da base 10, o valor da altura 5, né? E aí ele imprimiu aqui, né, 50, né? Pronto. Bonitinho, né? Bom, beleza. Como que eu posso agora então fazer o desenho, né? Então, para fazer o desenho, nós vamos, olha só, criar um outro módulo aqui. Vou criar um outro módulo. E vou chamar esse módulo de desenhar figuras. Ou melhor, desenha figuras, tá? Então, desenha figuras, tá? E vocês vão perceber que esse módulo aqui, ele vai chamar o módulo cálculos, tá bom? A gente vai primeiro, então, fazer o import do turtle, tá? Que esse é o básico para a gente fazer o desenho. E também nós vamos importar aqui o cálculos, tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente pode, por que a gente está importando o cálculos. Bom, vamos lá então. Eu vou definir aqui as funções, tá? Então, vou colocar aqui desenhar quadrado.
tá? E aqui essa função ela vai receber como parâmetro o lado, tá? Vou deixá-la em branco por enquanto. Desenhar círculo, que vai receber aqui como parâmetro um raio. E, por fim, desenhar retângulo, que vai receber como parâmetro, né, a base e a altura. Tá bom? Então, essas três funções que nós vamos implementar elas agora. Tá? Bom, então vamos lá então. Antes de fazer o desenho propriamente dito deles, eu vou criar aqui novamente um arquivo teste, né? Eu poderia ter mantido aquele arquivo anterior, tá? Para mostrar para vocês como o módulo Turtle funciona. Tá? Então, importei aqui o Turtle. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um objeto, a gente chama de objeto, não é uma variável, tá? Screen, tá? Do tipo screen. Por quê? Feito isso aqui, fazendo isso, eu vou criar uma janela gráfica, tá? Uma janela gráfica, aonde eu posso fazer o meu desenho. Além da tela, eu vou criar aqui um objeto chamado T, que vai ser a nossa tartaruga, tá? A ideia do módulo Turtle é que uma tartarugazinha, vocês já vão ver ela, faça o desenho dentro da minha janela, tá bom? Então eu tenho a janela, onde o desenho vai ser feito, e aqui eu tenho a tartaruga, a tartaruga que vai desenhar na tela, tá? Então vamos lá então, vou fazer aqui t.forward, e aqui eu vou colocar 50. E logo após isso, vamos colocar aqui tela.main loop. Tá? Pronto. Tá? Então o nosso código básico aqui está pronto. Tá? Eu vou executar ele e vamos ver o que vai acontecer. Ótimo, legal. Então, olha o que aconteceu aqui, gente. Eu criei a janela, tá bom? Então, como eu falei para vocês, então essa linha aqui criou a janela. E a tartaruga, eu sei que não parece muito, mas essa setinha aqui na ponta é a minha tartarugazinha, tá bom? Então, essa aqui é a tartaruga. E a tartaruga foi criada. E aí nós fizemos ela andar forward, então seria caminhar para frente 50 pixels. E à medida que ela... Imaginem que existe lá no rabinho da tartaruga uma caneta, tá? E à medida que essa tartaruga anda, ela vai rabiscando o chão, tá bom? Então ela rabiscou o chão durante 50 pixels aqui. Então 50 pixels e desenhou, né? E rabiscou aqui a nossa tela, tá bom? Se eu fechar aqui a janela e aumentar esse valor, vamos colocar aqui 200, por exemplo, vocês vão perceber que ela vai um pouco mais longe, ela vai 200 pixels, tá? E bom, por que ela começou aqui? Tá? Por que ela não começou aqui, por exemplo? Por que ela começou aqui? Imagine que isso daqui é um plano cartesiano, tá bom? Um plano cartesiano com o eixo X, né? Aqui o eixo X e o eixo Y aqui. Então, esse ponto inicial aqui seria o ponto 00. Tá? Então, quando a gente pede para ele andar 200, ele andou 200 aqui de acordo com o plano cartesiano. Tá bom? No eixo X. Só para a gente fazer mais um exemplo aqui, eu vou colocar t.left 90. E aí eu vou colocar t.forward 200. Bom, vamos executar o código assim para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Então, o que eu fiz aqui agora? Coloquei um left aqui de diferença, né? E depois um forward aqui de novo. Então, executar o código, tá? Para ver ela desenhando, né? Então, o que aconteceu aqui? Ele andou 200, e aí ele virou à esquerda, virou à esquerda 90 graus.
Tá? Então ele fez uma curva de 90 graus para a esquerda. Fala, Rodolfo, mas como é que eu sei que é para a esquerda? Porque é para cima. Não, imagine que você é a tartaruga. Tá? Imagine que esse mouse aqui é a tartaruga. Então ela veio para cá. Qual que é a esquerda dela? É para cima. Né? A nossa visão superior aqui é a esquerda da tartaruga. Então ele virou aqui e andou 200 pixels para cima. Né? Então olha que legal. Se eu pegar então esse código e repetir ele aqui, se eu executar esse código dessa maneira, acho que vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eu vou desenhar um quadrado, né? Um quadrado, tá? Então, olha que legal, tudo com programação, tá bom? Bom, então esse é o básico para vocês terem uma noção do que é o Turtle. Então a gente vai utilizar isso daqui agora para fazer ali as funções, né, de desenha figuras. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai desenhar o quadrado, né? Então para desenhar o quadrado, então a gente vamos lá chamar, né, a tela, tela vai receber turtle.screen, né, para a gente chamar aqui. Vamos chamar o objeto da tartaruga. Pessoal, se vocês não sabem ainda o que é o termo objeto, eu falo classe também, não se preocupem que isso é um assunto mais para frente, tá? Na verdade é assunto de segundo semestre para vocês. Pode ter outros nomes? Além de tela, de T, pode ter o nome que vocês quiserem, tá? Depois tem que utilizar, né, esses nomes para vocês durante o decorrer do programa, né? Bom, a gente vai criar aqui uma repetição, tá? Vamos repetir 4 vezes e vamos repetir o quê? t.forward, tá? E aí a gente vai fazer ele andar quantos pixels? Quantos pixels forem informados na variável lado, né? No parâmetro lado. E aí a gente vai fazer ele virar 90 graus, né? E beleza, então feito isso aqui, ó, esse código, o que isso aqui vai fazer? Ele vai desenhar um quadrado, né? Porque a gente está pedindo para repetir esse código 4 vezes. A gente vai chegar exatamente nisso, né? Então, nessa sequência aqui 4 vezes. A diferença é que ele vai imprimir aqui quantos pixels eu estou passando por parâmetro, né? Então, beleza, imprimiu. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos... Aquela mensagem que originalmente nós estamos imprimindo aqui no terminal, né? Então, a área do quadrado x que está sendo impressa no terminal, nós vamos fazer essa escrita dentro da figura, tá bom? Dentro da figura. Então, ele imprimiu a figura, e aí a gente vai fazer o seguinte, t.pinup. Tá? O que é esse pinup? Então, imagine que a tartaruga estava lá com a caneta riscando o chão. Então, o rabinho da tartaruga agora subiu, e não importa se a tartaruga ande na tela, porque a caneta não vai riscar mais o chão. A caneta está de pé, tá bom? E aí a gente vai pedir para ele ir para uma posição. Pedir para a tartaruga ir para uma posição. Tá? Então nós vamos colocar aqui menos 10 no eixo X e menos 20 no eixo Y. Tá bom? Então para que ele possa ficar ligeiramente ali abaixo da figura que a gente vai querer desenhar. Depois, quando a gente for chamar aqui, vocês vão entender. Tá? E aí a gente vai pedir para a tartaruga escrever ali na figura. Escrever o quê? A palavra quadrado. Tá? E aí, t-pinup, a gente vai fazer ela se mover para um outro local. t-pinup. E aí, t-go-to. Tá? Vamos pedir para ir para o eixo, no eixo X menos 10 e no eixo Y menos 30. Tá? Então, um pouquinho abaixo da onde ela escreveu quadrado, ela vai escrever. Vamos indicar aqui o que ela vai escrever através de uma variável chamada área. Então, área, então, texto, né? Uma variável string, mais str. Então, a gente vai converter aqui. Então, a gente vai chamar o quê?
o módulo cálculos, que é o módulo que a gente criou, cálculos.área quadrado, né? E aí, o que a gente vai passar aqui como parâmetro para área quadrado? Nós vamos passar lado, né? Que é o que foi informado aqui como parâmetro dentro da função desenhar quadrado. Então, a gente tem aqui então uma variável string que está armazenando aqui, né, o valor de área mais o valor do quadrado, né? E aí a gente vai pedir para a tartaruga escrever para a gente ali o valor de texto, tá bom? Então, tá aqui, né, a escrita. Então, aparentemente, a função desenhar quadrado está pronta, tá bom? Ela está pronta. Vamos fazer um teste dela, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou comentar aqui essas duas linhas e vamos fazer um teste aqui da função desenhar quadrado, tá? Então eu vou lá no principal. Tem alguma coisa que está errada aqui. Ah, aqui. For i in range, né? For i in range. Tá? Eu vou vir aqui no principal. E aqui no principal eu vou import desenha figuras. Tá? Import desenha figuras. E aí aqui dentro a gente vai, né? Vai estar aqui cadê aqui o quadrado aqui, né? Na opção 2, o quadrado. Ele vai continuar imprimindo aqui, tudo bem, não tem problema. Mas e aí a gente vai chamar a função, o nome dela é, bom, a gente pode descobrir por aqui. Né? A função dela é, vamos lá, desenha figuras, ponto, desenhar quadrado. Tá? Desenha figura e a gente vai passar aqui o lado como parâmetro. Né? E vamos verificar se isso aqui vai dar certo. Vamos lá, executar o código. Opa, estava pedindo para ele executar o teste aqui, né? Eu vou executar aqui o principal. Vamos executar o principal. Então, eu quero que ele desenhe um quadrado. Então, 2. E aí eu quero que ele desenhe um quadrado de lado 50. Vamos lá, lado 50. Então, bom, ele desenhou e saiu rapidamente, tá? Ficou faltando uma coisa aqui no desenho figuras. Logo após eu imprimir, ficou faltando, pessoal, eu colocar aqui tela.main loop, tá? Então, eu esqueci de mencionar essa função aqui. Ele vai garantir que a tela não se feche quando a figura terminar de desenhar, tá bom? Então eu voltei aqui para a função desenhar quadrado, tá? E acrescentei aqui ao final. Bom, vamos lá, vamos executar. 2 quadrado, digite o valor do lado, vamos colocar aqui 50 e pronto, olha que bonitinho, ele desenhou aqui, né, quadrado e área, né, área 2500, tá? Legal. Então, 2.500 centímetros, né? Se fosse metros, seria 25 metros, né? Bom, beleza, então, tá? Então, a nossa função aqui de desenhar quadrados está implementada. Agora a gente vai fazer aqui a círculo, tá? E por questão de tempo, gente, né, já faz tempo que eu estou gravando, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou fazer só a de círculo, tá? Porque eu tenho certeza que vocês conseguiriam aí, como exemplo, fazer a função de desenhar retângulo, tá? Então, só por questão de tempo, para não ficar muito comprido o vídeo, a gente vai fazer só de círculo aqui no momento, tá? Então, vamos lá. Tela, vou chamar aqui a tela novamente, tela, vai receber turtle.screen, nosso objeto turtle, para a gente lidar com a tartaruga. E aí a gente vai desenhar o nosso círculo, tá? E para desenhar o círculo é bem fácil, tá? A gente vai fazer t ponto. Então existe uma função chamada circle que recebe como parâmetro, adivinhe,
raio, né, para fazer o desenho do círculo, tá? Então ele vai desenhar o raio e, bom, depois que ele desenhou o círculo, então isso daqui já é suficiente para ele desenhar um círculo, tá? Depois que ele desenhou, a gente vai utilizar, ó, essa mesma estrutura aqui, esse mesmo código. Vamos colocar ele aqui. Só que a gente vai substituir isso aqui para círculo, tá? Círculo. E, obviamente, a gente também vai substituir aqui, né, para círculo, né, para ele mostrar o cálculo da área do círculo, tendo como parâmetro o raio, né? Então, é isso. Então, vamos lá, voltar aqui para o código principal. Tá? Então, aqui a gente tem a opção do círculo, né? E a gente vai chamar aqui a função desenha figuras, ponto, ela apareceu aqui, ó, desenhar círculo, raio. Bom, vamos executar o código. Opção 1, valor do raio 50. Pronto, né? Então desenhou e escreveu aqui embaixo. Então, círculo e a área desse círculo. Ah, Rodolfo, mas está com muito dígito. Pessoal, aí é só utilizar as formatações, né? Que a gente consegue fazer lá com o string, tá bom? Então, nada demais, né? Dá para implementar isso daqui depois. Bom, vamos ver se a gente consegue, então, rapidinho, fazer o último. Vamos lá. Então, falei que não ia fazer, mas vamos lá, né? Vamos fazer aqui o desenho. Então, aqui vai ser a mesmo início, tá? E a gente vai fazer o desenho, né? Então, como é um retângulo, a gente pode fazer uma repetição aqui de duas, de exatamente esse código aqui, né? Ou melhor, a base é esse código, tá? Então, ele vai andar a base, vai virar 90 graus e depois vai andar a altura, né? Vai andar a altura e depois ele vai girar 90 graus, né? Para voltar a fazer a base novamente, né? Então, essa repetição e a área, o trecho da área é o mesmo, né? A gente poderia até melhorar esse código, tá, pessoal? Otimizar esse trecho aqui, tá? Retângulo e a área, né? Para calcular o retângulo, aqui a gente vai usar a função área retângulo, né? Que vai precisar de base e altura, né? Então, beleza. O código aparentemente está pronto. Vamos lá em principal. Retângulo. Vou chamar aqui desenha figuras, ponto, desenha retângulo, né? Recebendo como base, como parâmetro, a base e a altura. Beleza. Vamos executar o código. 3. E aí a gente vai imprimir um retângulo que tenha, vamos lá, vou colocar aqui 200 de base e 80 de altura. Beleza, desenhou aqui bonitinho o retângulo, né? Imprimiu aquele retângulo e a área, bonitinho. Então, beleza, pessoal, o código é esse, tá? Eu vou deixar ele disponível para vocês, tá bom? Vou deixar tudo isso daqui disponível, vamos colocar junto lá com os arquivos, e vocês podem utilizar eles como base para estar fazendo os exercícios e para poder fazer os estudos. Espero que vocês tenham gostado.
E também espero que vocês façam uns desenhos bem legais aí utilizando a biblioteca Turtle, tá? Então façam os desenhos, encaminhem pra gente, tá? Que a gente vai ficar bastante feliz. Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Um abraço, até a próxima.